Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aliás, agora não tem sido dominical, graças ao YouTube, é uma escola bíblica em qualquer dia da semana. Portanto, graças ao YouTube, nós podemos ter a nossa lição em qualquer dia. Assim sendo, bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Hoje, as tecnologias trocaram-nos um pouco as voltas, vamos ter que fazer as coisas um bocadinho diferentes, mas o resultado vai ser quase em tudo semelhante àquele que nós estamos habituados. Vamos começar com uma palavra de oração e vamos pedir ao nosso Deus que possa dar-nos a sabedoria para podermos estudar esta lição e podermos pôr em prática depois aquilo que aprendemos. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu estás connosco em todos os momentos. Tu és Senhor da nossa vida. Tu estás connosco sempre, ó Pai. Por isso nós agora queremos pedir-te que a Tua presença esteja connosco mais uma vez e que Tu possas mostrar-nos aquilo que queres que nós possamos aprender. Ajuda-nos a ser cumpridores mais do que ouvintes. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, como sabem, nós temos terminámos há 2 semanas o estudo de Isaías e na última lição começámos uma série nova de lições e começámos a estudar o livro de Lucas. Na última lição, nós vimos o anúncio do nascimento de João Batista, o nascimento de João, filho de Zacarias e de Isabel, a prima de Maria. O nome dele era João e foi o próprio Deus, através do anjo Gabriel, que deu esse nome ao bebê, João. Nós vimos isso no versículo 13 do capítulo 1 de Lucas. Mas o cognome ou o apelido Batista foi-lhe dado porque ele depois, mais tarde, batizava as pessoas como um sinal do arrependimento dessas pessoas, do arrependimento em relação ao pecado que tinham cometido e da vontade de terem uma vida mais próxima da expectativa de Deus. Portanto, na história de Natal, nós temos 2 anúncios de 2 nascimentos diferentes, feitos pelo mesmo anjo e, curiosamente, ambos os anúncios feitos na mesma família. Primeiro, o anúncio que nós vimos a semana passada, o anúncio do nascimento de João, filho de Zacarias e de Isabel, e depois, hoje, no texto que nós vamos ver hoje, o anúncio feito a Maria, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, nós hoje vamos ler o texto desde o versículo, ainda no capítulo 1, desde o versículo 26 até ao versículo 38. Vamos dividir o nosso texto em secções mais pequenas para podermos aprofundar melhor o texto. A primeira secção, desde o versículo 26 até ao 29. A segunda secção, do 30 até ao 33. A terceira secção, do 34 até ao 37. E a quarta secção, no versículo 38. Vamos focar-nos no versículo 38. No final, vamos fazer um pequeno apanhado, um pequeno resumo daquilo que aprendemos e vamos ver como é que isso nos desafia. Como é que as lições que aprendemos aqui na Palavra de Deus, ao estudarmos a Palavra de Deus, nos desafiam para a nossa vida enquanto cristãos em 2020. Está a terminar 2020, mas ainda em 2020. Então, como dissemos, nós vamos ler Lucas 1 e vamos estar a usar o texto da tradução Almeida 21, da Sociedade da Editora Vida Nova. Então, vamos ler a primeira secção dos versículos, desde o versículo 26, do capítulo 1 de Lucas, desde o 26 até ao 29. Diz assim: No 6º mês, o anjo de Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir estas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então, vamos olhar primeiramente para os versículos 26 e 27 e vamos ver em que contexto ocorre a ação destes versículos. Quando o texto nos diz que no 6º mês refere-se à gravidez de Isabel, quando Isabel estava grávida do 6º mês.
A ligação entre a gravidez de Isabel e a futura gravidez de Maria foi feita pela promessa de Deus em enviar o seu Messias, que seria o filho de Maria, Jesus, o filho de Maria, e aquele que viria preparar o caminho para a chegada desse Messias, João, que ficou conhecido como o Batista. Essa é a ligação. Além disso, como dissemos há pouco, elas eram da mesma família, elas eram primas. Maria e Isabel, apesar de idades diferentes, eram primas. O anjo Gabriel é o mesmo anjo que faz o anúncio a Zacarias quando ele estava no templo e lhe anuncia o nascimento de um filho, a gravidez de Isabel e o nascimento de um filho, que ele chamaria, ou deveria chamar, de João. E é agora o anjo que vai aparecer a Maria na cidade de Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade da Galileia, norte da Judeia e a norte da Samaria. Era uma cidade comum, mas a sua reputação não era muito boa. Aliás, um dos discípulos, mais tarde, um dos discípulos de Jesus, chegou a dizer: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Portanto, este é o contexto. Agora vamos ver o que é a ação. Se este é o contexto da ação, vamos ver o que é a verdadeira ação. Então, o texto identifica 3 características importantes de Maria. Primeiro, Maria era virgem. Os evangelhos, quer o de Lucas, quer o relato feito por Lucas, quer os outros 3, são bastante claros ao afirmar que ela nunca tinha tido qualquer relacionamento com um homem. Quer Mateus, nós vimos isso em Mateus 1, 20 e 21, ou em Lucas 1, 31, 32 e até no 34. Mateus faz a ligação desse facto com as profecias de Isaías no Velho Testamento, em especial com o capítulo 7, versículo 14, em que nós lemos: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. A segunda característica importante que Lucas nos dá aqui nestes primeiros versículos é que ela estava comprometida a casar-se com José, com um homem chamado José. Isso quer dizer que ela estava noiva. A palavra comprometida designava o processo de noivado naquela época. A terceira característica é que ela iria pertencer, estando noiva de José, e sendo que José era da descendência de Davi, ela iria também pertencer à linhagem e à descendência de Davi. Isto porquê? Porque Jesus iria pertencer à linhagem real de Davi. Isto é um passo importante por causa da promessa que é dada nos versículos 32 e 33. E também é importante porque Deus já havia feito essa promessa ao próprio rei Davi. E era importante que nós, como leitores do relato do Evangelho escrito por Lucas, pudéssemos perceber que esta informação está aqui porque já havia uma informação anterior. E que esta nova informação vai corroborar aquilo que já havia sido dito anteriormente. Ou seja, a realidade e a efetivação desta informação vai corroborar a promessa que havia sido feita centenas de anos antes. Depois, ao olharmos para os versículos 28 e 29, nós vemos que o anjo Gabriel saudou Maria, chamou-a de agraciada. Não é? As palavras que nós encontramos no relato de Lucas são: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. A palavra em grego, o original, estamos a olhar aqui para a palavra agraciada, designa, obviamente, a graça de Deus, mas aqui está utilizada de uma forma intensificada para significar muito favorecida ou com muita graça, alvo de muita graça. A única vez que esta mesma palavra aparece no Novo Testamento, só aparece 2 vezes. Uma vez é aqui, no Evangelho de Lucas, outra vez é num livro também escrito por Lucas, em Atos. Aparece em Efésios, não é em Atos, é em Efésios, quando o apóstolo Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça.
São as duas únicas vezes em que a palavra graça, majorada e hiperbolizada, aparece no Novo Testamento. No anúncio do nascimento de Jesus a Maria, nas palavras do anjo a Maria, quando te chama agraciada ou bendita, e nas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, quando diz que nós fomos criados para sermos filhos adotivos por meio de Cristo para louvor da glória da sua graça. É importante notar aqui uma questão muito importante. A questão pela qual Maria foi escolhida. Maria foi escolhida por Deus, certo? Uma primeira leitura destas palavras do anjo a Maria pode induzir-nos a responder que Deus terá olhado para todas as mulheres à face da terra, naquela altura, e terá escolhido aquela que tinha mais mérito, a mais meritória ou a mais merecedora. Aquela que na sua vida e na sua atitude tivesse mostrado ser a mais merecedora de ser chamada para a maravilhosa e incrível missão de ser a mãe biológica e física daquele que viria a ser o Salvador do mundo. Mas permitam-me dizer-vos uma coisa, é que Maria foi chamada não por causa do seu trabalho meritório, mas por causa da graça de Deus. Eu vou repetir, Maria foi chamada e foi escolhida para ser a mãe de Jesus por causa da graça de Deus. As palavras do anjo Gabriel são: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ou seja, primeiro Maria devia alegrar-se. E devia alegrar-se porque estava a ser alvo de uma grande, imensa e maravilhosa graça. E a razão dela receber essa graça, a razão pela qual ela estava a ser alvo dessa maravilhosa, imensa e grande graça, era porque o Senhor estava com ela. A maior característica e aquilo que levou Deus a escolher Maria foi porque o Senhor estava com ela. Foi por causa da graça de Deus sobre Maria que ela se tornou elegível para ser a mãe de Jesus. Para salientar ainda mais este facto, o facto dela ter sido chamada pela graça e não pelo seu próprio mérito, o evangelista Lucas diz-nos que ela ficou muito perturbada. A sua perturbação vinha não só do facto de estar na presença de um anjo, não é? Várias pessoas, nós temos relatos no Velho Testamento que estiveram na presença de anjos e que ficaram extremamente perturbados, pensando inclusive que iriam morrer por terem visto um anjo do Senhor. Mas ela ficou perturbada não só por estar na face do anjo, mas ela ficou perturbada por causa das palavras do anjo. O anjo disse-lhe: o Senhor está contigo. Ela tinha consciência, como nós cristãos devemos ter, do seu pecado e do quão a sua vida poderia estar longe do padrão e da expectativa de santidade que Deus tinha para a sua vida. Por isso, ela se admira e ela fica perturbada quando recebe aquelas palavras do anjo. Só quando nós temos noção do nosso pecado, nós percebemos a maravilhosa e imensa graça da qual nós somos alvo da parte de Deus. Se nós não tivermos noção do nosso pecado, nós achamos que merecemos a graça de Deus. E quando nos deparamos com ela, não damos o devido valor. Mas se nós tivermos noção do nosso pecado, do quão afastados nós estamos de Deus, do quão longe nós estamos do padrão e da expectativa de Deus para nós, então aí nós vamos perceber o quão imensa e quão extraordinária é a graça de Deus quando somos alvo dessa graça. Resumindo, há um plano, vê-se aqui que há um plano, não é? Lucas começa a conversar connosco e a falar connosco, falando sobre o mês sexto da gravidez de Isabel. Já tinha havido anúncio antes, já tinha havido promessa a Davi antes, já tinha havido promessa feita através das profecias do profeta Isaías. Portanto, há um plano. É um plano coeso, coerente, preciso, e esse plano está a concretizar-se. Não há acasos, não há coincidências. Há um plano a concretizar-se. A segunda coisa importante que podemos reter destes primeiros versículos é que a fonte da nossa alegria é a presença de Deus e a ação de Deus. E, em segundo lugar, que o nosso mérito não é algo que nós consigamos fazer ou tenhamos feito. O nosso mérito é sermos usados por Deus.
Vamos ver o segundo conjunto de versículos. Diz assim, a partir do versículo 30. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, quando o anjo Gabriel falou com Zacarias, lhe disse também que lhe anunciou o nascimento de João, disse-lhe também: não temas. Disse-lhe que ele não devia ter medo. Da mesma forma que disse agora a Maria. E mais uma vez ele afirmou, aqui a Maria: não temas porque, não fiques perturbada porque encontraste graça, ou encontraste graça diante de Deus. A ênfase toda está na escolha pela vontade soberana de Deus e não por causa dos méritos humanos de Maria. Depois de acalmar o medo de Maria, o anjo explicou a razão específica da sua visita e ele diz: ficarás grávida e darás à luz um filho. Estes dois verbos repetem a linguagem de Isaías no capítulo 7, versículo 14, que nós lemos no início. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E aqui ele está a dizer a Maria, o anjo está a dizer a Maria, ficarás grávida e darás à luz um filho. Exatamente o mesmo texto e as mesmas frases do profeta Isaías. No entanto, por causa de Maria ser virgem, isso vai ser um milagre ainda maior do que o milagre do nascimento de João. Isabel não era virgem e Isabel coabitava e tinha relações com o seu marido Zacarias. Por isso, apesar de ser um milagre ela conceber em tão grande, tão avançada idade, o que era extraordinário aqui era que Maria era efetivamente virgem. E se Maria ficou perturbada com a informação de que Deus a tinha favorecido, vamos então imaginar o que é que ela sentiu quando ouviu que ia ficar grávida e que mais tarde ia dar à luz, ia ter um filho. O profeta Isaías, quando dá esta notícia ao povo, aos seus contemporâneos, ele diz que o bebê se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E aqui Lucas diz que o anjo Gabriel, quando falou com Maria, ele disse que ela lhe iria pôr o nome de Jesus, não de Emanuel. Isto pode criar aqui alguma confusão, mas não há confusão alguma. Porquê? Porque quando Deus, através do anjo Gabriel, disse a Maria que ela lhe devia chamar Jesus, em hebraico algo parecido com Yeshua, ou se calhar em vez de Yeshua seria Yoshua, que é também muito parecido, que é o nome que foi traduzido para Josué. Quando o anjo Gabriel disse então a Maria que ela devia chamar Yeshua ou Yoshua, que é um nome bastante comum em Jerusalém e na Judeia, no povo judaico, esse nome, Yeshua ou Yoshua, tinha um significado muito especial. Queria dizer Deus salva. Portanto, se Emanuel quer dizer Deus conosco, Yeshua ou Yoshua quer dizer Deus salva. E isso, depois o anjo acrescenta, quando fala com Maria, e o relato de Mateus expressa-nos isso, que ele vai se chamar Yeshua porque salvará o povo dos seus pecados. Porque ele vai ser Deus conosco, vai ser Emanuel, e vai ser Yeshua, porque vai salvar o povo dos seus pecados. Depois, no versículo 32 e 33, nós vemos três características que são notáveis deste filho que Maria iria ter. A primeira é que o anjo diz-lhe que ele será grande. Também já tinha dito a Zacarias que João seria grande. No entanto, diz-nos o texto do anúncio do nascimento de João a Zacarias que ele seria grande diante do Senhor. A grandeza de Jesus e a grandeza de João não se podia comparar. Um seria o Senhor, o outro seria o servo. Um seria grande e o outro seria grande diante do seu Senhor. A segunda questão tem a ver com a descrição da grandeza de Jesus. Diz-nos o texto de Lucas que Gabriel disse: e se chamará Filho do Altíssimo. Confirmação mais que explícita que Jesus iria ser o Filho do próprio Deus.
Uma vez que Deus deu um filho a Maria sem intervenção de um pai terreno, ele teria que ser chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E o Altíssimo é um termo que Lucas usa muitas vezes para se referir a Deus, quer no Evangelho de Lucas, quer no relato dos Atos dos Apóstolos. A terceira característica tem a ver com a linhagem. Diz-nos que o anjo disse a Maria: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ou seja, o Messias devia sair dentro da genealogia de Davi. Se nós formos ver em 2 Samuel 7 e em Salmos 89, há essa promessa explícita de Deus a Davi. Jesus não era só o Filho de Deus, mas ele era também o descendente da promessa messiânica da linhagem de Davi. O que significava que o bebê Jesus que iria nascer do ventre de Maria iria cumprir todas as promessas messiânicas de Deus. Como Messias, ele iria reinar eternamente sobre a descendência de Jacó. A descendência de Jacó é uma expressão usada para se referir ao povo de Israel. Como sabem, Jacó viu o seu nome mudado de Jacó para Israel, mudado por Deus, e a partir daí ele foi o pai, ou um dos patriarcas do povo de Israel, que tomou o seu nome, o nome daquele patriarca. E o que o anjo Gabriel está a dizer a Maria é que o bebê que ia nascer do seu ventre iria ser o bebê que iria reinar sobre o povo de Israel, não num tempo específico, mas para todo o sempre. Vamos resumir. Na cultura judaica, dar um nome a uma criança era muito significativo. Por exemplo, o nome podia refletir as características de Deus que os pais queriam exaltar ou até as expectativas de Deus para com aquela criança. O nome que é dado ao bebé de Maria em Isaías é Emanuel e em Lucas é Yeshua. Deus connosco e Deus salva. E ambos apontam para um só e o mesmo objetivo, um só e o mesmo propósito, um só e o mesmo plano. O plano redentor de Deus. No Velho Testamento nós encontramos muitas profecias sobre Jesus. Cerca de 300, mais de 300. 300 é um número impressionante, deixem-me dizer. O facto de Jesus cumprir estas profecias, uma após a outra, algumas antes do seu nascimento, outras no seu nascimento, na sua vida, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, mostram que o Deus que fez estas promessas, o Deus que deu essas palavras de profecia aos seus profetas, é digno de toda a confiança. Porque todas as promessas, todas as profecias se cumpriram efetivamente. Vamos agora olhar então para a terceira parte, o terceiro conjunto de versículos que podemos encontrar aqui neste texto. Então vamos ler desde o 34 até ao 37. Diz assim: Então Maria perguntou ao anjo: Como é que isto pode acontecer se não conheço da intimidade nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está grávida de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria insistiu nesta informação de que ela era virgem. O anjo anunciou-lhe que ela iria ter um filho e ela perguntou: Mas como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode ser? Eu sou virgem, eu não conheço na intimidade nenhum homem. Quer dizer, eu nunca tive relações sexuais. Ela estava ela estava noiva de José e ela e José nunca tinham estado na intimidade. Portanto, como é que ela podia engravidar? Zacarias tinha pedido um sinal de que Isabel iria engravidar, tendo já ela ultrapassado longamente a sua idade reprodutiva, mas o anúncio que é feito a Maria é ainda mais extraordinário. Se Zacarias teve dificuldade em acreditar, eu creio que Maria terá tido ainda mais dificuldade em acreditar. Porquê? Porque ela era virgem. O facto de Isabel estar grávida, por muito extraordinário que fosse, e era, efetivamente, seria até aceitável, porque ela era casada e ela mantinha relações íntimas com o seu marido Zacarias, portanto seria normal. Agora, Maria, era virgem, não estava casada, não tinha relações. Como?
No versículo 35 até ao 37, o anjo Gabriel vai responder a Maria. E ele, em vez de se focar em respostas ou explicações físicas ou outro tipo de explicações, ele vai dar uma razão espiritual. Ele diz-nos que o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo virá sobre ti. Esta é uma descrição muito semelhante àquela que o próprio Lucas usa em Atos. E no versículo 8 de Atos 1 nós lemos: porque o Espírito, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E continua: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. É esta a mesma lógica. O Espírito Santo descendo sobre Maria, o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, fazendo um milagre, engravidando Maria, fazendo um milagre de capacitando os apóstolos para serem suas testemunhas. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo estilo de linguagem que é usado quando nós lemos no relato da criação em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É a mesma lógica. O nascimento de Jesus foi resultado direto de uma ação do Espírito Santo, e por causa da ação do Espírito Santo, dessa ação que resultou na gravidez de Maria, então aquele menino, aquele bebê, seria chamado Filho de Deus. Porque não houve uma intervenção de um homem na gravidez de Maria, porque não houve uma intervenção de outra pessoa a não ser Deus na gravidez de Maria. Sem a intervenção do Espírito Santo, Jesus nunca teria sido o Messias. Jesus podia ser uma outra criança, mas nunca seria o Messias prometido de Deus e enviado e entregue por Deus. Sendo Deus e sendo filho de Maria, ele seria então 100% homem e 100% Deus. E só assim ele poderia servir de mediador entre Deus e a humanidade. Só assim ele podia ser o substituto da humanidade. Para lembrar que para Deus nada é impossível. Para lembrar Maria que para Deus nada é impossível, aquilo que lhe estava a anunciar era perfeitamente possível porque era Deus que estava a falar, o anjo concluiu: até a tua prima Isabel, que diziam que era estéril, na sua idade avançada, está grávida. Portanto, se Deus fez isso em Isabel, pode fazer perfeitamente em ti. Esta é a lógica do anjo. Tal como Maria, muitas vezes nós nos atrapalhamos e queremos explicar que Jesus é 100% Deus, mas também queremos explicar que Jesus é 100% homem. E em termos teológicos, isto é chamada a união hipostática. Sendo completamente Deus e sendo completamente homem, só Ele podia ser o mediador entre Deus e o homem. Só Ele podia dar a sua vida em nosso lugar, conforme nós lemos nas palavras de Paulo em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Só porque Ele era 100% Deus, porque era Filho de Deus, 100% homem, porque era Filho de Maria, Ele podia ser o Cordeiro enviado de Deus e podia ser o nosso substituto na cruz. Embora nunca tivesse pecado, Jesus morreu como um pecador para que pudesse levar os nossos pecados. Ele foi crucificado levando a nossa culpa e levando a nossa culpa ao ponto de, quando estava na cruz a carregar a nossa culpa, Deus se afastou dele e ele perguntou a Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento da história em que não houve comunhão perfeita entre Deus e Jesus, porque naquele momento Jesus estava ali carregando o peso dos meus pecados, dos teus pecados, dos pecados daqueles que nos antecederam e dos pecados daqueles que nos vão suceder a nós. Na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 21, nós lemos que o apóstolo Paulo explica que para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele foi enviado para que nele fôssemos feitos justiça. Ou seja, para que através dele e por ele nós fôssemos considerados justos aos olhos de Deus. Exatamente aquilo que Paulo explicou, Isaías também explicou por outras palavras, umas boas centenas de anos antes. Isaías escreveu assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Nós lemos isso também em João 1, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um homem de quem
os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Ou seja, suportou o castigo que nos estava destinado a nós por causa dos nossos pecados. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus porquê? Porque Deus lhe imputou a ele, Jesus, a culpa que era nossa. Mas ele foi ferido, castigado, morto na cruz, por causa das nossas transgressões, os nossos pecados. E foi esmagado, morto violentamente, por causa das nossas maldades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz com Deus, a reconciliação com Deus, estava sobre ele. E, por causa dos seus ferimentos, nós fomos sarados. Nós fomos justificados, fomos perdoados, porque ele suportou o castigo que nós não conseguíamos suportar. Todos nós andávamos descarrados como ovelhas, cada um se desviava para seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ou seja, ele foi o nosso substituto. Ele, que não tinha pecado, levou a culpa do pecado que nós cometemos para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, satisfazendo assim a justiça de Deus e o amor de Deus de uma só vez e para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Resumindo, o milagre da concepção do filho de Isabel e de Zacarias é extraordinário, mas o milagre do nascimento do filho de Maria é ainda mais extraordinário. Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não entendemos e para fazer aquilo que nós nem sequer conseguimos imaginar. O nosso problema é quando nós tentamos imaginar Deus de acordo com as nossas capacidades. Tentamos imaginar Deus de acordo com as nossas perspectivas e com as nossas expectativas. Deus ama-nos muito acima daquilo que nós conseguimos entender e tudo aquilo que Deus faz é movido por um único sentimento: amor. O que Deus faz é movido pelo amor a cada um de nós. Todo este plano é movido pelo amor a cada um de nós para que nós nos pudéssemos reconciliar com Ele. E assim chegamos à última parte, chegamos ao versículo 38. E Maria diz assim, o versículo 38 é a frase de Maria, diz-nos: Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. A resposta de Maria ao anúncio do anjo sobre o nascimento de Jesus é também digna de registro. Porquê? Porque mostra uma submissão humilde, mostra uma obediência voluntária. Com uma grande dose de humildade, Maria diz: Aqui está a serva do Senhor. Ela assume-se como serva do seu Deus, que é o seu Senhor. O Senhor do servo é aquele que tem autoridade sobre a vida do servo. É aquele que pode pôr e dispor da vida, das forças, do horário, de tudo, do seu servo. Quem era ela para explicar a Deus como é que Deus havia de governar o seu reino? Ela era só a serva e por isso nós dizemos que ela foi muito humilde quando ela reconheceu e disse: Cumpra-se em mim a tua palavra. Eu acho que de repente ela deve ter pensado nas consequências sociais que seriam terríveis. Ela deve ter pensado na tensão que iria ter ou nos problemas que iria ter com o noivo e com a família e com a família do noivo, os desafios que mais tarde poderiam vir a ter, a viver e a ter que lidar. No entanto, havia algo que era mais importante para Maria. É que ela era serva de Deus. E como serva, ela tinha que obedecer. Maria correspondeu com fé ao plano de Deus quando tudo parecia incerto ou mesmo difícil. Depois de finalmente entregar a mensagem a Maria, diz-nos o texto que o anjo a deixou e partiu. Porquê? Porque a resposta que o anjo esperava de Maria foi a resposta que Maria deu. O anjo esperava que Maria fosse obediente, porque era essa a expectativa de Deus sobre Maria. Maria deu a resposta que o anjo queria ouvir e o anjo pôde ausentar-se. Porque Maria foi de encontro à expectativa de Deus em relação a esta
informação que estava a dar a Maria, a sua obediência. Mais de 2000 anos depois, nós olhamos para a obediência de Maria e ficamos emocionados, ficamos incomodados até. Olhamos para ela com admiração e, se calhar, até com alguma comoção. No entanto, o que é interessante é que nós que admiramos tanto a postura de Maria, não estamos disponíveis para fazer o mesmo. Nós admiramos tanto o facto dela ter sido humilde, dela ter achado graça diante de Deus, mas nós não fazemos nada, nem vivemos nada que possa levar a Deus a fazer a mesma coisa ou a dizer a mesma coisa de nós. Nós achamos admirável a maneira como ela se apresentou como serva. No entanto, nós não nos apresentamos como servos. Nós não nos apresentamos como servidores de um Senhor. Nós apresentamos muitas vezes, ou queremos ser nós o Senhor. Sabemos que devemos ser servos, mas queremos ter as prerrogativas todas do Senhor. Queremos ter a autoridade na nossa vida. Queremos ter a última palavra sobre as nossas decisões. Se achamos que a postura de Maria é tão correta e tão admirável, por que é que nós não fazemos o mesmo? Resumindo, na nossa relação com Deus há claramente um que é o servo, o outro que é o Senhor. É claro que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Tem que ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração quem é o servo e quem é o Senhor. Não pode haver dúvidas. Porque se não tivermos a certeza, então nós, que somos efetivamente os servos, vamos querer armar-nos e vamos querer ser e fazer aquilo que faz o Senhor. Que não fique dúvidas, nós somos os servos. A expectativa de Deus para nós é exatamente essa, obediência. É a mesma que teve em relação a Maria, a obediência dos seus servos. Toda a expectativa de Deus em relação a nós se resume numa única palavra. Uma única palavra, obediência. Então, vamos resumir toda esta lição. Vamos tentar. O plano de Deus para a redenção da humanidade é extraordinário. É maravilhoso, é perfeito. Não tem falhas. A obediência e a postura da serva Maria teve efeitos extraordinários, efeitos maravilhosos, dos quais nós hoje somos fruto. Porque o plano de Deus era e é efetivamente extraordinário. E o plano de Deus envolveu muitos servos. Envolveu Zacarias, Isabel, João, Maria, José, Isaías, outros profetas, até desde Gênesis. E cada vez que nós olhamos para o Natal, cada vez que nós estudamos a história bíblica de Natal, nós ficamos mais emocionados e mais maravilhados e encantados com aquilo que nós conseguimos encontrar da revelação de Deus. Se nós conseguirmos abstrair-nos de todo o barulho e de toda a comercialização que existe agora à volta do Natal, nós conseguimos perceber que foi o perfeito e imensurável amor de Deus que o levou a agir como agiu e a planear tudo desde há milhares de anos até hoje, até aquele momento em Belém, até aquele momento em Jerusalém, no Gólgota, e até hoje. Tudo está de acordo com o plano de Deus. A pergunta que nós podemos fazer é: será que o plano de Deus hoje, 2000 anos, 2000 e tal anos depois do nascimento de Jesus em Belém, será que o plano de Deus hoje é menos maravilhoso? Ou será que o autor desse plano hoje, será que Deus é hoje menos poderoso ou menos capaz? Claro que o plano de Deus não é hoje menos maravilhoso. Claro que Deus não é hoje menos poderoso ou menos capaz. Agora, se o plano de Deus até aquele momento, com servos fiéis, redundou naquilo que nós conhecemos hoje, imaginem o que Deus pode fazer se nós hoje formos servos fiéis, como foram aqueles cujo relato nós encontramos no Evangelho de Lucas e nos outros Evangelhos. Se perante os desafios que Deus nos faz hoje, nós respondemos como Maria: eis aqui o teu servo, seja feita a tua vontade. Imaginem aquilo que Deus pode fazer. Imaginem os resultados maravilhosos que Deus pode obter através de nós e fazer em nós, quando nós assumimos a nossa verdadeira
postura de servos e a nossa atitude verdadeira de obediência. Nós só podemos imaginar. Porquê? Porque muitas vezes não temos assumido essa postura. Por isso o desafio de hoje é para nós assumirmos fielmente e finalmente esta postura de servos, esta postura de obediência. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Seja feita a sua vontade. Os resultados foram planeados por Ele. Só vos posso dizer que devem ser extraordinários. Que Deus nos dê a sabedoria para pôr em prática isto que ouvimos e nos abençoe durante esta semana para que, durante a próxima semana, nós possamos glorificar a Deus, não só com as nossas palavras, não só ao domingo na igreja, mas e nos outros dias em que estivermos reunidos como igreja, mas através do nosso coração, da nossa mente e das nossas ações todos os dias da semana. Deus vos abençoe.